Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. Para nós um grande prazer é transmitir esse programa, porque esse programa leva uma mensagem de Deus ao seu coração. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria, de perdão e de salvação. Por isso, presta bem atenção na mensagem. Nosso irmão Flávio vai trazer a mensagem. Eu vou perguntar para ele o tema da mensagem. Qual é o tema, meu irmão? Bom, Toninho, o tema é Cristo morreu por mim, vive por mim e para mim voltará. Cristo morreu por mim. Assista o programa. Fica conosco, com meia hora de programa. As dores no seu corpo, os cravos em suas mãos, uma coroa de espinhos, uma cruz, tamanha humilhação. Em direção ao Gólgota, Jesus não reclamou, estava tão fragilizado de tanto que ele apanhou. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz no meio era pra mim, e nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por me amar que tu viestes aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. As dores no seu corpo, os cravos em suas mãos, uma coroa de espinhos, uma cruz, tamanha humilhação. Em direção ao Gólgota, Jesus não reclamou, estava tão fragilizado de tanto que ele apanhou. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim, e nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por me amar que tu viestes aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim, e nessa canção eu quero expressar a minha gratidão, pois foi por me amar que tu viestes aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. Por me amar assim.
Olá, gostaria de convidá-lo a ler comigo a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De forma bem resumida e simplificada, Paulo está nos dizendo que Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. E também que na morte de Cristo, eu morri para que Cristo pudesse viver em mim. É uma grande verdade, na verdade uma única verdade, olhada de duas formas diferentes. A primeira, lembrando que o Senhor Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus lançou sobre ele o nosso pecado e o castigo que cabia a mim e a você foi lançado sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, nisto ele morreu a nossa morte, ele sofreu a nossa condenação, ele morreu para que pudéssemos ter vida. Por outro lado, podemos lembrar e saber pela palavra de Deus que uma vez tendo crido no Senhor Jesus Cristo, nós também morremos com Cristo. Morremos com Ele e nele, para que agora Cristo viva em nós. Recebemos da parte de Deus, por meio da fé, uma nova vida. Recebemos agora a condição de vivermos de fato uma vida que agrade a Deus. Primeiro, porque Cristo é quem está vivendo em mim. E também porque agora, uma vez que Ele me dá uma nova vida e me dá o Espírito Santo, eu sou capaz, por meio da fé nele, de viver uma vida diferente. Por meio da fé, viver uma vida que agrade a Deus. Então, há uma nova vida que ganhei de Deus, Cristo vive em mim, e Deus, quando me vê, vê Cristo em mim, ou me vê através do Senhor Jesus Cristo, e Ele me capacita a viver de uma forma diferente. Tudo isso, como Paulo disse, pela fé. É pela fé que os nossos pecados são perdoados. É por meio da fé em Cristo que nós recebemos uma nova vida da parte de Deus. E é só por meio da fé nele que nós conseguimos desenvolver essa vida enquanto ainda estamos aqui. Então esta é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus. Cristo morreu para que pudéssemos viver. E na morte de Cristo, eu também morri para que Cristo viva através de mim. Agora, tudo isso só é verdade para aquele que crê. E é por isso que, diante dessa maravilhosa verdade e do fato de que Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida, que eu quero convidá-lo a olhar mais atentamente para o final desse versículo. Quando ele diz que Cristo, ou o Filho de Deus, me amou e se entregou por mim. É verdade quando dizemos, por exemplo, que Cristo morreu por todos. É verdade também quando dizemos de uma forma um pouco mais próxima que Cristo morreu por nós. Mas o texto está sendo mais íntimo e mais profundo. Paulo está dizendo que Cristo o amou e morreu por ele. Paulo teve essa experiência de salvação. Ele era um inimigo da igreja, ele era um perseguidor da igreja e, consequentemente, um perseguidor de Cristo, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Cristo apareceu a ele, falou com ele e agiu na sua vida de tal modo que Paulo creu. Paulo foi salvo pela graça. E agora, já tendo experimentado a salvação, ele pode confessar isso, que Cristo o amou e se entregou por ele. Ele agora tinha consciência de que aquele a quem ele tinha perseguido, aquele contra quem ele havia lutado, era alguém que o havia amado e havia se entregado por ele. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo, que Cristo te amou e se entregou por você. Quando Cristo foi até a cruz, ele sim morreu
por todos, Ele morreu por nós, mas Ele morreu por você. Você tem consciência disso? De que Cristo te amou e se entregou por você? Porque você precisava disso? Porque você estava perdido nos seus pecados? Porque você estava longe de Deus e necessitava de um Salvador? Se você ainda não tem crido no Senhor Jesus Cristo, você se encontra nessa condição. Você está perdido em seus pecados, necessita de um Salvador. Mas saiba, o único que pode te salvar te amou e morreu por você. Por isso quero convidá-lo neste momento, diante da verdade da palavra de Deus, a depositar toda a sua fé, a sua confiança e a sua esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Colocar nele toda a sua fé, porque não há outra pessoa que tenha te amado deste modo e se entregado por você. O apóstolo Pedro diz em uma de suas pregações que abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa, não há um outro ser, não há um anjo, não há uma outra entidade espiritual. Não há nem mesmo entre os seres humanos outro que possa te salvar. Jesus Cristo é o único que te amou e se entregou por você. Ele é o único digno de toda a sua fé, de toda a sua confiança e de toda a sua esperança. Deposite então nele a sua fé e você certamente poderá dizer, como o apóstolo Paulo: a vida que agora vivo, deste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E se você já tem crido nessas palavras, se você já tem crido no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, se você já tem experimentado isso, e pode ser que você o tenha feito agora, então fará todo sentido o que ainda vamos meditar aqui neste momento. Quero convidá-lo a ler ainda um outro texto, Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. O escritor aos Hebreus está falando do grande sumo sacerdote, do grande mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se colocou no meio entre Deus Pai e entre nós, para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso a este Deus Santo. Para que nós, que estávamos perdidos e afastados, agora fôssemos filhos de Deus. O texto fala daqueles que por meio dele, por meio de Jesus, se achegam a Deus. Ele está dizendo a respeito de pecadores, como eu e você, que por meio da fé no Senhor Jesus, fomos aproximados de Deus. Estávamos longe, mas fomos trazidos para perto. O apóstolo João diz que ele, Jesus Cristo, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a Cristo. E quem são esses? O texto explica: aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pecadores que estavam perdidos, que estavam longe de Deus, mas por meio da fé em Jesus Cristo, por recebê-lo em suas vidas, agora estes mesmos pecadores se tornaram filhos de Deus. Que grande poder Deus tem nos dado, que grande privilégio, que grande amor nos tem concedido o Pai, em sermos chamados filhos de Deus. Mas agora o escritor aos Hebreus está dizendo que todos esses que se aproximaram de Deus por meio de Jesus Cristo, esses estão salvos para sempre, de uma vez por todas. Foram salvos totalmente, foram salvos completamente, salvos uma vez por todas. Mas eu quero novamente chamar a sua atenção para o final do versículo, que diz a respeito do Senhor Jesus que Ele vive sempre para interceder em favor deles. Quero te dizer que o mesmo que morreu, ou o mesmo que te amou,
e se entregou por você é o mesmo que está vivo na presença de Deus e intercede a todo instante por você. Eis aqui mais um motivo para que toda a nossa fé, confiança e esperança estejam somente em Jesus Cristo. Muitas pessoas têm confiado em muitos nomes para interceder diante de Deus por elas. Nomes de homens, de entidades, de anjos, mas a Bíblia está nos dizendo que a maior pessoa que poderia interceder por você diante de Deus, ela já está o fazendo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que te amou e se entregou por você, Ele está diante de Deus, Ele está na presença do Pai e intercede por você. Então não é preciso outro nome, não é preciso um anjo, não é preciso alguma outra entidade para estar diante de Deus intercedendo por nós, porque o mesmo que te amou e morreu por você está lá, vivendo sempre para interceder por você. Ele morreu pelos seus pecados, mas Ele ressuscitou, está vivo, está junto de Deus. E lá junto de Deus, junto ao trono de Deus, Ele tem uma missão. E Ele a cumpre cabalmente, por completo. Ele intercede por você. Ele intercede por todos quantos se achegaram a Deus por meio dele. Então, se você já tem crido no Senhor Jesus Cristo, saiba que você está seguro nas mãos dele, que você foi salvo de uma vez por todas, que você foi salvo totalmente, porque agora há um grande sumo sacerdote, um grande mediador, que está na presença de Deus, intercedendo pela sua vida. Ainda mais um versículo, um último versículo, Hebreus 9 e 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício, uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Este novo texto ainda vai salientar, vai reforçar o que tem sido dito, que Cristo morreu uma única vez, ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Isso quer dizer que o sacrifício de Cristo ele tem uma validade eterna. Ele ainda é eficaz e poderoso e continua valendo para sempre. Não é necessário que Cristo ofereça muitos sacrifícios, como no passado foram oferecidos sacrifícios de animais e de cordeiros e o sangue deles derramado, a fim de que Deus pudesse então perdoar os pecados do povo. E se esses pecados foram perdoados, não foi por causa do sangue dos animais, mas porque todos esses animais e o sangue de cada um deles apontava para o sacrifício de Cristo. E uma vez tendo sido oferecido este sacrifício, este sim, perfeito, não há mais necessidade de que seja oferecido. Por isso, Cristo tendo oferecido uma vez por todas o sacrifício, um sacrifício ainda válido, um sacrifício eficaz, um sacrifício por meio do qual eu e você podemos ser perdoados e aceitos diante de um Deus Santo. E depois de falar da eficácia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu voluntariamente, lembre-se, se ofereceu por você. Depois de falar do sacrifício que ele fez, da eficácia desse sacrifício, o escritor aos Hebreus nos vai lembrar de uma grande esperança que todo crente tem. Uma grande esperança que todo o salvo tem. A esperança de que ele voltará. O mesmo que te amou, se entregou por você, o mesmo que está vivo diante de Deus intercedendo por sua vida constantemente, é o mesmo que voltará. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Quando aqui diz trazer salvação,
não quer dizer que aqueles que creram em Cristo ainda não desfrutam de salvação. Uma vez crendo no Senhor Jesus Cristo, somos salvos pela graça de Deus, estamos agora seguros às suas mãos, porque temos um sumo sacerdote, um grande mediador que intercede por nós. Mas, quando o texto diz a respeito de que ele voltará trazendo salvação, é porque quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos desfrutar de forma completa desta salvação, que nós já desfrutamos no presente momento. No presente momento, nós somos livres da condenação do pecado. Jesus Cristo nos salvou dessa condenação. A ira de Deus paira sobre os pecadores estão caminhando dia após dia para a condenação, para a perdição eterna. Mas quando cremos em Cristo, somos livres da condenação do pecado, porque Cristo já morreu e já pagou o preço dos meus pecados. Quando creio no Senhor Jesus Cristo, também sou livre do poder do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que agora que somos de Deus, por termos crido em Jesus Cristo, o pecado não domina mais sobre nós. Como disse Paulo no texto que lemos, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. A fé no Senhor Jesus Cristo nos capacita a agora viver uma vida que agrada a Deus. Nós não somos mais dominados pelo pecado, ainda que venhamos a falhar, ainda que venhamos a errar, porque estamos num mundo influenciados pelo pecado e na presença do pecado, ele não mais domina sobre nós. Não é mais o nosso Senhor, porque agora o nosso Senhor é Jesus Cristo. Mas como já dissemos, estamos neste mundo ainda sofrendo influência do pecado, porque estamos na presença do pecado. Mas quando Ele voltar, conforme Ele tem prometido, Ele vai nos tirar deste mundo para estar para sempre junto com Ele, na sua glória, onde não mais haverá a presença do pecado, a influência do pecado. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos em corpos glorificados, semelhantes ao do nosso Senhor, corpos que não podem ser influenciados pelo pecado. Então entenda, a salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo é uma salvação completa. Ele já tem nos salvado, para todos que cremos nele, da condenação do pecado. Ele nos livrou do inferno. Ele nos salva do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre o crente, sobre aquele que crê em Jesus Cristo. Mas ele voltará para nos salvar da presença do pecado, da influência do pecado. E aí nós vamos desfrutar, então, por completo, dessa salvação. Espírito, alma e corpo, todos plenos na presença do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que a sua fé, a sua confiança e a sua esperança devem estar somente em Jesus Cristo. Sua fé, porque somente Ele pode te salvar. Somente Ele te amou e se entregou por você. Sua confiança para viver dia após dia aqui nesse mundo, porque uma vez sendo do Senhor Jesus Cristo, uma vez pertencendo a Ele, Ele está na presença de Deus, Ele está junto ao Pai e Ele intercede por nós. Como isso nos traz paz, segurança, descanso. Você pode confiar no Senhor Jesus Cristo, dia após dia. Mas também esperança, porque Ele tem prometido que voltará para levar para junto de si todos quantos pertencem a Ele. Então, que a sua fé, que a sua confiança, que a sua esperança estejam firmados tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que o nome do Senhor Jesus seja sempre louvado, exaltado e glorificado, porque Ele é o nosso grande Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que vive por mim e aquele que para mim voltará. Que o Senhor te abençoe. Amém.
Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. E você tem observado a mensagem do Senhor Jesus hoje? Nosso irmão trouxe uma mensagem de salvação. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus nos salva. E a salvação de Jesus na nossa vida, ela tem 3 facetas. Primeiro, salvação do pecado. Salvação do pecado eterno, do pecado, a salvação daquele pecado que nós temos, que o Senhor Jesus veio para morrer e pagar nossos pecados para toda a eternidade. Ele salva do poder do pecado enquanto nós vivemos nesse mundo. E depois Ele salva da presença do pecado quando Ele vem buscar o seu povo e nós somos arrebatados para a glória. Nós estamos livres da presença do pecado. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. 999 10 15 50, 999 10 15 50. Adiciona o seu nome, colocando o seu nome e o nome das pessoas que precisam de oração, de parente, de família. E você manda para nós pelo WhatsApp e nós vamos colocar no nosso grupo de oração. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você. Coloque que você vai receber bênção de Deus através das orações, se você crer e ter a confiança no Senhor Jesus. Nós temos também, aparece na sua tela, nosso Facebook e o YouTube, nossos canais. Você vai adicionar lá e você vai assistir esta mensagem e muitas outras mensagens também, que você vai assistir através do Facebook, tá bom? E temos também as nossas reuniões presenciais, as reuniões nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Baro, 1220, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras nós temos a reunião de oração às 20 horas. Chega até aqui, venha nos visitar, que nós vamos orar por você, tá bom? Temos também outro trabalho ali no bairro de Santa Terezinha, na rua Inácio de Almeida Lara, número 156, também todas as 10 horas da manhã, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Evangelho. Faça uma visita ali, que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita, eles vão receber você com muita alegria e vai orar por você também. Outro trabalho que também nós temos é no bairro São Jorge, na rua Bofete, número 40. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E ali tem um grupo de irmãos que está esperando a sua visita e você vai ser muito bem recebido. Chega até ali que você vai ser muito bem recebido. Aparece na sua tela aí Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico que aparece, você entra no aplicativo, aí vem as lições da Bíblia. Vem uma lição, depois vem a explicação da lição, aí vem as perguntas, são 10 perguntas. Se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Agora eu vou despedir de você. O nosso irmão Flávio vai orar por você. Até o próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar. Nosso grande Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos por tão grande salvação e por tão grande Salvador que o Senhor tem providenciado para nós. Somos grandes pecadores, mas o Senhor tem providenciado para nós um Salvador perfeito, que morreu por nós, que vive por nós e que voltará para nos buscar. Estamos aguardando esse dia. E enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, contamos, Senhor, com a Tua bênção, contamos com a Tua direção e queremos rogar também as Tuas bênçãos por todos quantos estão nos assistindo, todos quantos estão nos ouvindo e que necessitam, ó Deus, da Tua bênção. Queremos pedir para aqueles que estão enfermos, para aqueles que têm sofrido no seu corpo, talvez na sua mente, têm sofrido com a depressão, com a ansiedade e com tantos problemas que afligem a nós, seres humanos. Nós contamos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bênção sobre cada vida, para que Tu possas socorrer em tempo oportuno cada uma dessas almas, dessas vidas que clamam a Ti por socorro. Também queremos pedir para que cada um dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, possam também compreender a Tua palavra e compreender o Evangelho e possam depositar a sua fé, a sua confiança e a sua esperança tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Continua abençoando essas vidas, abençoando esse programa, que seja tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.